Cada um tem o seu papel aqui, cada um tem a sua importância, né? Mas você precisa acreditar, não é uma forma de soberba, né? Acreditar em você, para que você possa acreditar em outras pessoas e acreditar no próprio Deus. Então, aqui Moisés, assim, primeiro que Moisés ouviu falar, né, os antepassados, o Deus que era de Abraão, Isaac e Jacó. E Deus estava ali mostrando para ele que ele era o Deus. Porque ele também não conhecia. Ele era egípcio. Ele conhecia os deuses egípcios. Né? E de repente falou assim, como assim, né? As divindades que eu conheço, eu vejo o quê? Imagens, né? Mas você eu não estou vendo. Estou falando com um arbusto que está pegando fogo. O sol deve ter cozinhado meus miolos, eu estou meio louco. E só que Deus já conhecia o coração de Moisés. Na verdade, Deus precisava de Moisés, porque Moisés estava preparado. Porque Moisés passou 40 anos no deserto, ele sabia ali, o plano de Deus era tirar o povo para poder ir para a terra dos... Tu acha que, tipo, Deus não é que ele escolhe aquela pessoa, é porque aquela pessoa está preparada? Está preparado. Entendeu? Então, assim, ele estava 40 anos no deserto, ele conhecia aquele deserto, ele conhecia também o palácio, ele conhecia o Egito, ele sabia como era. Então, ele já foi importante no Egito. Nossa, Moisés, vamos matar. Não, peraí, eu vim aqui para conversar com você, né? Então, ele já conhecia como era. E Deus precisava desse conhecimento, inclusive, né, do deserto, para poder chegar até Canaã. Então, Moisés sabia disso já. E aí, quando Moisés fala, então, mas eu tenho, né, a fala tal, pesada, eu não vou conseguir falar, tá bom. Então, leva o seu irmão Arão, né, para poder falar. Ele vai saber, já falei com ele também, ele vai saber como te ajudar, parará, né? Vai traduzir para você. Só que lá na frente, Arão apronta uma, né? Então esse é o problema. Mas, vai lá, Moisés obedece e volta para o Egito. Olha só, então, o que acontece. E o povo hebreu não acredita em Moisés, não. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse, preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhes respondeu, vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian, volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos, montados num jumento, e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés, no deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e também falou-lhe de todos os sinais milagrosos que lhe havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão se reuniram todas as autoridades dos israelitas. E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. E aí, né? O faraó aumenta a opressão. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram, o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora, permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu, Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas?
voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumente a carga do trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó, já não lhes darei palha, saiam e recolham onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito a fim de ajuntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam dizendo: completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinham palha. Os capatazes israelitas indicados pelos feitores do faraó eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó: por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha, contudo nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estava à espera deles. Eles disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós. Eles puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Então, o povo se revolta, na verdade, contra Moisés e Arão, né? Porque o faraó falou assim: ó, vamos dar mais trabalho para esses caras aí, porque assim eles não têm tempo de ficar pensando nem de ficar planejando nada. Então, eles que arrumem as palhas tal, e eles têm que continuar fazendo a mesma quantidade, né, do que eles têm que fazer, e não reduz nada, porque assim eles não pensam. E assim eles não se ajuntam, e assim eles não se revoltam, e a gente continua no controle, né? Então, quando isso é colocado, eles acabam se revoltando, né? E falam assim: peraí, Deus manda vocês aqui para nos tirar, e o que acontece, na verdade, é o contrário. Aumenta a carga de trabalho nossa, né? E a gente, assim, nós não aguentamos mais, né? A culpa é de vocês. Na verdade, vocês não vieram aqui para nos salvar, vocês vieram aqui para que o faraó nos mate. Porque entender os planos de Deus realmente é difícil. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo? Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao Faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos. E lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão. E os resgatarei com um braço forte, com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que o livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que com mão levantada, jurei que daria a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? O Senhor ordenou a Moisés que dissessem
aos israelitas e ao faraó rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. E aí, eles vão... Arão vai ser o porta-voz de Moisés, né? E eles vão chegar até Faraó. E nós vamos ver aqui que Arão e Moisés vão fazer aqueles milagres, aquelas aparições que ele fez, que Deus mandou ele fazer no deserto. Mas as mesmas coisas os videntes de Faraó, né, fazem também. Então eles falam, isso é mágica barata, né? Isso daí até os meus aqui, os meus magos fazem, né? Então não tem nada de mais, isso não foi o seu Deus que fez, você deve ter aprendido em algum lugar e não é Deus. E aí, então, Deus, né, manda novamente Moisés. E Faraó nega novamente, né, e fica nesse impasse. Até que Deus, então, diz assim, bom, então agora, né, como ele diz, pelas minhas mãos, Faraó vai libertar vocês. Na verdade, Faraó vai expulsar vocês. Porque agora eu vou mostrar que eu sou Deus. E aí vem as 10 pragas, que nós vamos ver isso. Né, as 10 pragas. Cada praga, na verdade, primeiro, por que Deus então faz acontecer as 10 pragas? Primeiro, para que realmente o povo israelita veja que ele é Deus. Acredite que ele é Deus e que ele enviou Moisés para tirá-los da terra do Egito. E depois nós vamos ver que cada praga que Deus manda não é aleatória. Deus manda cada praga porque cada praga representa um Deus egípcio. Né? Então, e os egípcios, né, o faraó e os magos vão clamar a esses deuses, inclusive. E nada vai acontecer. Né? Mas nós vamos ver isso, então, na próxima aula, tá bom? As pragas, eu vou trazer aqui o que cada praga significa, como que essas pragas foram acontecendo, né? As pessoas leem a Bíblia e falam, então, um dia foi essa praga e no outro dia foi a outra e no outro dia... Não foi assim. Né? Teve a primeira praga, demorou-se um tempo, inclusive. Né? Por quê? Porque até Faraó... Fala, para com isso, né? Fala para o seu Deus parar com isso. Até a coisa está degringolada, né? Aí ele pede para Moisés falar com Deus para poder parar a praga. E aí, assim, ele endurece o coração, mas Deus, na verdade, por que né, Deus já não fez com que o faraó amolecesse o coração e mandasse embora o povo? Justamente por isso. Porque ele precisava provar, na verdade, mostrar para o povo de Israel que os deuses egípcios, né, não tinham poder algum. Quem tinha todo o poder era ele. Para que o povo pudesse acreditar no que Moisés estava falando, para que ele pudesse tirá-los da terra do Egito e levá-los para a terra de Canaã. Tá? Então aí a gente vê na próxima aula, então, essa história, né, de Moisés junto com o faraó e as 10 pragas, tá bom?